Isso é verdade. Eu falo que também, durante a nossa graduação, a gente inicia uma pessoa e quando a gente está assim, quase terminando no meio do processo, parece que a gente se transforma, né? Parece aquela borboleta que está saindo do casulo ainda. Exatamente. Então, quando a gente se descobre, conhece, entende o nosso processo, é muito incrível essa sensação que a gente tem. E de entender também que o que passou foi de aprendizado, é maturidade, né? O Uhum. nome. E é muito, muito incrível. Chegou duas perguntas aqui pra gente, na verdade, uma só. Eu tava lendo até, eu achei que era duas, é só um. Como funciona a questão de ideologia de gênero nas escolas? Como os alunos lidam com essa questão? A gente precisa entender o que essa pessoa entende por ideologia de gênero, né? Porque o ideário, né, que se compra e que se vende sobre ideologia de gênero, que a gente vai chegar em sala de aula falando para os alunos que todo mundo vai virar sapatão bissexual, lésbica, e é isso, né? E é o rolê do nosso estimado presidente falando de mamadeira de piroca na escola. Não tem nem giz na escola. Tem uma kit gay na escola. Pelo amor de Deus, né? E aí, você falar de. Não tem nada a ver, né? Da gente falar isso. O levar sobre gênero em sala de aula é a gente poder falar sobre questões que afetam pessoas de forma diferente. Então, não Entendi. necessariamente todos os meninos têm medo de andar numa rua escura sozinha à noite, mas as meninas têm. Os meninos não vão policiar a roupa que eles estão usando para tentar diminuir um assédio que eles sofrem na rua. As meninas, sim. Então, o fato do gênero ser diferente faz com que a gente experimente o mundo, experimente o espaço de uma forma diferente. E levar isso, é isso Sim. que a gente leva para a sala de aula, né? Quando a gente vai falar de gênero em sala de aula. Recentemente, terça-feira, os meninos nos apresentaram. A gente estava falando sobre dignidade menstrual, né? Que é você pensar, cara, tem pessoas que não têm acesso ao mínimo, ter o absorvente. Tem muitas meninas que não vão para a escola quando estão menstruadas porque elas não têm dinheiro para comprar absorvente. É isso que a gente está falando. Num país onde se tem camisinha à torta e direita, né, doando, né, pra galera, não que não seja importante doar camisinha, mas a gente não tem opção de menstruar. E aí, É, eu dou aula de geografia e tem aquelas matérias eletivas, né, tudo mais. Então, eu também dou aula de empreendedorismo sim. social. E aí, o trabalho que eu passei para eles era eles pensarem como fazer, né, uma ideia de empreendimento social com o problema de dignidade menstrual. E aí, na terça-feira que eles estavam apresentando, tinha meninos que nunca tinham visto um absorvente. Nunca tinham visto. Chocada. E aí, eu fiquei chocada quando eu entendi esse processo. O que eu fiz? Ai, Jesus, tomara que nenhum coordenador esteja vendo isso. Eu peguei e falei, gente, como assim? Pois abre a bolsa, que a mulher sabe dar na bolsa, né, gente? Falei, por isso não, você quer Com didática? Vamos com certeza. a didática aqui. Falei, olha, gente, isso aqui é um absorvente. Abre um absorvente, os meninos ficaram assim, ó. Aí eu falei, ele falou assim, professora, mas tem aquele negócio que parece um canudinho. Eu falei, peraí, que a tia tem também. Abri assim um OB e as meninas ficarem chocadas. No sentido de achar Sim. que, isso vai perder a virgindade se usar esse absorvente. Minha mãe falou que não pode lavar a É. cabeça quando tá menstruada. É isso. A gente fala, né, como se a gente parte do pressuposto de que essas coisas ditas como óbvias, todo mundo sabe. Gente, tem menina que vai Sim. menstruar e nunca teve contato com alguém que ensinasse essa menina a colocar absorvente. E eu acho sim que a escola tem esse papel formativo também na vida do aluno, né? De pensar, cara, Com certeza. existe isso é um processo que você vai passar, e esses são os caminhos possíveis, entende? Desmistificar essas coisas. Gente, não é todo mundo igual. A gente Não. precisa parar com esse ideário de todo mundo é igual, né? Todo mundo tem direito a... Não tem. A gente precisa entender que as pessoas são diferentes para que a gente efetivamente consiga fazer alguma coisa para que as coisas melhorem. E aí eu falo de Com gênero em sala de certeza. aula. Uma mulher branca não tem a mesma relação com o mundo que uma mulher negra. É óbvio. E aí eu vou fingir na minha sala de aula, com alunas brancas e negras, que não existe diferença entre elas. Aqui em Três Lagoas, com uma presença muito grande de haitianos, a gente vai fingir que esses alunos que são haitianos sofrem as mesmas coisas que um aluno que nasceu aqui em Três Lagoas. A gente vai falar de bullying, a gente vai falar de violência, como se ela nunca existisse só no setembro. Agora que a gente entrou em setembro, aí sempre aparecem essas questões, né? Ou a gente vai falar sobre questão de gênero só em Sim. março, para falar sobre Dia da Mulher.
eu entendo essas questões de gênero em sala de aula como algo constante. Então, quando um aluno meu faz uma piada com uma aluna porque ela tá menstruada, isso para mim é muito grave, né? Você tá ferindo o direito da outra pessoa estar no mundo, ferindo a pessoa desistir. E aí a gente Sim, comentar sobre essas coisas e fomentar com que esses alunos também se questionem é um lugar da escola, né? Ah, é aqui em Três Lagoas. Gente, todo mundo conhece, ouviu, ou enfim, contato com uma pessoa que seja travesti aqui em Três Lagoas. E a gente trata isso como se fosse um tabu, algo tipo extraordinário. E aí a gente chega na sala de aula, tem alunos transexuais. E aí como que a gente vai lidar com isso? Ah, não vou falar de gênero. Não é questão de incentivar, é questão de entender que existem pessoas que elas estão no mundo de uma forma diferente que a minha. E para eu respeitar essa pessoa, eu preciso entender como que essa pessoa é. E aí eu vou colocar você entendi. enquanto mulher, toda vez que for falar sobre o Dia da Mulher, aí eu chamo a Carla. A Carla só aparece porque a Carla é mulher. Não, a Carla não tem que ficar explicando para macho que ela não precisa lavar louça. Entende? E nesse lugar de colocar a gente sempre para Entendi. ensinar, de ai, por que isso foi machismo? Por que, né, eu não sou obrigada a fazer o serviço doméstico? Por que eu não sou obrigada a casar? Por que eu não vou me realizar se eu for mãe obrigatoriamente, entendeu? E aí quando a gente fala isso em sala de aula, cara, tem muitos alunos que nunca tiveram acesso a esses diálogos em casa. Tem alunos que não Em estudam em casa. casa, É, entende? E aí eu entendo que esse rolê de ideologia de gênero é algo que serve para polir mesmo a gente. No sentido de que a gente não pode falar disso, porque tem muitos assuntos que são tabus até para os professores, né? Pra gente trabalhar. E aí, quando eu e entro, como? o meu tema de pesquisa é exatamente pensar como que isso vai ser trabalhado dentro do currículo. Porque o currículo é o nosso documento de referência. Então, tudo que eu faço em sala de aula, eu preciso Sim. estar respaldada dentro do currículo do Estado. O que eu preciso ensinar? Eu não vou chegar no sétimo ano e escolher, né, por vozes da minha cabeça, o que eu vou explicar para eles. Tem um currículo lá. E hoje o currículo fala trabalhar contra o sexismo, trabalhar contra a homofobia. Está explícito no currículo. Então, além de ser algo legítimo, eu tenho um respaldo legal para trabalhar isso em sala de aula. Com certeza. E às vezes, o trabalho que a gente tem é de tentar conscientizar, né, que os pais entendam o que eu estou trabalhando, por que eu estou trabalhando Eu ia falar aquilo. agora. Isso é um processo, assim, de formiguinha, de trabalhar com... muitas vezes o que a gente fala não é bem visto, né, por conta desses processos mesmo. E a gente vive num processo muito de ódio, né, desse rolê. Então, tipo, não quero falar, não quero que você fale sobre gênero com meu filho. Acontece isso, né? De pessoas Eu tentarem. ia falar, às vezes é mais difícil com os pais do que com as próprias crianças, né? Só que também a gente entende que são pessoas que viveram outro processo histórico. Então você imagina, sua mãe faz Sim, café sempre colocando pó na água e bota para ferver. Fez a vida inteira isso. Você chega agora, que essa sua carinha linda, sem nenhuma ruga, nenhuma marca, fala, mãe, você fez café errado a vida inteira. Ela vai te dar 3 tapas no pé da sua orelha e falar, menina, me respeita. Porque ela fez isso a vida inteira. Então a vida inteira ela ouviu que aquilo era certo. sim, E aí é óbvio que é hoje a gente aprende verdade. a questionar as coisas. Então fazer isso com os alunos é um processo construtivo, às vezes de uma acessibilidade maior. Né? Porque eles estão construindo até o que eles entendem de mundo, a É. visão dele de mundo, é tudo construído. Então eu acho que a gente consegue acessar um pouquinho melhor os alunos nesse sentido.